O João José Luiz Júnior, conhecido como J. Júnior, é carioca e rapper. Ele também é gari há praticamente 8 anos e explodiu na internet no comecinho de 2018, quando seus vídeos falando de temas sociais tiveram milhares de visualizações. Tinha gente já na rua, tá ligado? Hoje eu vi uma cena bem escrota de se ver. Uma garota com uns 16, 17 anos de idade passando e um maluco começou da seguinte forma: caralho, novinha, que isso, hein? Porra, os peitinhos dela, mano. Faz isso com as mina não, mano. Vocês estão rachando muita cara. O J. Júnior também é, como ele mesmo me disse, preto, há 32 anos. Então sabe bem quando alguém olha para ele com desconfiança ou medo. É por isso que naquele domingo, dia 27 de junho deste ano, ele logo sacou o que estava acontecendo numa corrida de Uber que levava ele e a namorada até sua casa, no Rio Comprido, um bairro do Rio de Janeiro cercado de favelas. Quando ela entrou, a corrida era para o Rio Comprido, normalmente. O cara deu boa tarde para ela e não houve problema algum. Quando eu entrei no carro, o motorista olhou pra trás, assim, com uma cara de: é onde do Rio Comprido? Aí eu olhei pra ele e falei: no Rio Comprido, no endereço que tá aí. Aí ele parou e: não, porque se for em favela eu não vou levar, não. Então já começou o problema nisso, que quando a gente entrou no carro, ao ele ver ela com uma mina branca entrando, não houve essa pergunta, não teve um problema no fato de ser no Rio Comprido, nada disso. Quando ele viu eu contra uma pessoa preta entrando no carro, um cara de dread, tatuagem, ele automaticamente assimilou que era favela. A corrida seguiu com os olhares de desconfiança do motorista e indiretas sobre passageiros que vão em bocas de fumo em favela, um jeito atravessado de sugerir que esse podia ser o caso do J. Júnior e da namorada dele. Mas foi aqui que as coisas desandaram de vez. Passou assim uns 4 minutos que a gente saiu do endereço da minha casa ali, a minha namorada me catucou assim no braço e me mostrou o telefone dele, que tava no painel do carro, assim, né, ao lado do volante ali, ele vendo uma transmissão ao vivo no Facebook. No meu entender, foi isso que eu vi, né, que ele tava vendo uma transmissão ao vivo no Facebook. Aí eu olhei e achei assim, que ela tava me mostrando a imprudência dele tá dirigindo e vendo uma transmissão ao vivo no Facebook, né. Aí eu olhei pra aquilo e ignorei, baixei a cara e continuei deixando o telefone jogando. Aí ela me cutucou de novo pra poder mostrar: não, mano, tá gravando a gente dentro do carro. Aí eu olhei e percebi que ele tava fazendo uma transmissão ao vivo, mano. Automaticamente eu entendi que ele fez a transmissão ao vivo porque ele tava com algum tipo de suspeita, algum medo de mim ali. O J. Júnior me contou que quando ele fez um post nas redes sociais denunciando e contando essa história, a parte sobre a live foi o que mais chamou a atenção das pessoas. Mas o que deixou ele com raiva e, acima de tudo, com muito medo, aconteceu depois que o motorista encerrou aquela transmissão ao vivo. Por mais que fosse irregular ele fazer isso, por mais que fosse ele tá tirando ali, né, mano, minha privacidade como cliente dentro do carro, o que me irritou mais não foi esse fato. Foi o fato de que quando passou uma viatura da polícia pela gente, ele botou o braço pro lado de fora, numa janela entreaberta que tampava completamente a visão dos policiais que estavam no carro passando ao lado, e gritou: me ajuda aqui. E quando ele gritou: me ajuda aqui, ele ligou o carro e partiu em direção da polícia, que parou assim uns 10 metros na nossa frente. E foi com o carro correndo pra frente da polícia, e os policiais já saíram do carro apontando arma. Então assim, eu conto um cara preto, no bairro da Penha, dentro de um carro, no banco de trás, um motorista branco, abre um pedaço da janela, bota a mão pro lado de fora e grita: me ajuda aqui, e me deu um desespero, porque a probabilidade daquilo dali dar um problema, da polícia sair atirando, achar que é um assalto que estava acontecendo ali, qualquer coisa. A gente sabe como é que é o despreparo da polícia militar no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. No fim das contas, todos eles saíram do carro e os policiais ouviram e entenderam a situação. Mas o desfecho não muda o fato de que, naquele dia, poderia ter acontecido o que a mãe do J. Júnior temia desde que ele era criança, quando pedia para ele não colocar as mãos no bolso e nem na mochila dentro do supermercado, quando pedia para ele não sair na rua sem documento, ou quando impediu que ele transportasse uma televisão da casa dela para dele porque não encontraram a nota fiscal, que em caso de batida policial serviria para provar que aquela TV não era roubada.
devido ao histórico que a gente tem, a gente acaba sendo limitado a viver, a gente vai pegar um transporte público. A minha mãe sempre me incentivou a não sentar do lado dos outros, eu achar um lugar que tá vazio para eu poder sentar, eu poder ir no mercado, ela sempre me incentivou a não ir com uma bolsa pro mercado, e sem bolsa, não ficar com mão no bolso. Então a gente é criado condicionado, a gente se adapta ao sistema racista, né? Não é o sistema que se adapta a não ser racista, é a gente que tem que se adaptar ao sistema racista. Então a mãe preta periférica, ela tem esse trauma. Tem até um áudio que eu postei da minha mãe a partir disso, no WhatsApp, ela falando exatamente isso, que ela conta mãe, e é triste, muita pessoa falou que até chorou ouvindo o relato dela falando, entendeu? Porque é triste a mãe ter que passar por isso e sentir essa sensação de impotência, né? Porque ela não vai, o que ela vai fazer? Uma mãe preta hoje ainda é capaz de bater de frente com a polícia e apanhar junto. Então é complicado demais. O que faz algumas pessoas apertarem o passo e atravessarem a rua às pressas quando veem alguém vindo na mesma direção? O que faz alguns serem parados na porta de supermercado, de lojas, farmácias e passarem por revistas vexatórias? Por qual motivo e quem são as pessoas presas injustamente no Brasil? O que faz um policial confundir o guarda-chuva de algumas pessoas com um fuzil e o de outras não? Eu sou Luciana Barreto e está começando o primeiro episódio da nova temporada do Entre Vozes. Nos próximos minutos, eu te convido a se questionar o que leva a nossa sociedade a ler algumas pessoas como suspeitas. Essa coisa de andar com nota fiscal dos produtos é rotineira para uma grande parcela da população e já faz um tempo. Não começou e nem acabou com o J. Júnior, e o caso do instrutor de surf Matheus Ribeiro é um exemplo disso. No dia 12 de junho deste ano, Matheus Ribeiro esperava a namorada em frente ao shopping Leblon, no Rio de Janeiro, quando foi abordado por um casal de jovens brancos. Eles acusavam o Matheus de ter furtado a bicicleta elétrica que ele trazia consigo. Desconcertado, Matheus tentou provar que a bicicleta era dele. Mostrou fotos antigas com ela no celular e até a chave do cadeado. O casal insistia na acusação e Matheus começou a filmar a cena. Não, você tá falando que é minha. Ela acabou de roubar a bicicleta dela igualzinho. Você conseguiu? Desculpa, você conseguiu? Não. Você Desculpa, conseguiu? Desculpa. E do que vocês acabaram de... Não, o que vocês acabaram de falar e o que eu respondi? Não, eu não te acusei. Nesse dia, o instrutor de surf não precisou provar para a polícia, mas sim para os dois jovens brancos de classe média, que a bicicleta era sua. Acontece que a história não acabou ali. O Matheus resolveu prestar queixa por racismo, mas em poucas semanas se viu passando da posição de vítima para acusado. Tudo isso porque, veja bem, ele não tinha a nota fiscal da sua bicicleta. As investigações apontaram que a bicicleta que o Matheus comprou em um site de vendas online havia sido roubada e, mesmo que ele não soubesse disso quando comprou, teve o produto apreendido pela polícia. Agora, ele é investigado por receptação de mercadoria roubada em um inquérito aberto pela Polícia Civil. O Guilherme Furniel é advogado criminalista e explicou melhor a acusação de receptação culposa que é feita no caso do Matheus. A receptação, ela é criminalizada em duas modalidades: a dolosa, que é mais grave, com pena máxima de 4 anos, e a culposa, mais branda, e que a pena máxima é de 1 ano. Ambas punem a conduta daquele que adquire ou recebe um produto fruto de crime. A diferença entre elas, basicamente, se dá pela consciência a respeito da origem do bem adquirido. Na dolosa, a pessoa tem plena ciência de que o objeto era fruto de um crime, pode ser um roubo ou furto em sua maioria, e na culposa a pessoa não tem essa certeza, mas o crime é configurado se existir uma diferença desproporcional, é o que a lei diz, entre o valor do bem no mercado e o preço cobrado pelo revendedor, ou que outra circunstância indique que algo de errado possa haver naquela transação. Acontece que no caso do Matheus, as circunstâncias da compra não necessariamente indicavam que algo estava errado. Infelizmente, a gente sabe que é comum que jovens negros tenham se habituado a andar com notas fiscais ou comprovantes de compra junto com seus bens pessoais.
muito por conta do racismo estrutural enraizado na nossa sociedade e refletido, de certa forma, preocupante e inaceitável nas instituições policiais. Mas o direito de andar com a sua bicicleta sem nenhum documento comprobatório, ele é igual ao preto, ao branco. E esse caso recente do Leblon, ele chamou a atenção, pois claramente ele foi um reflexo desse racismo estrutural na origem da questão. Mas exclusivamente por conta dessa repercussão midiática correta que foi dada àquela falsa acusação pelo casal de furto sofrida pelo jovem, o proprietário anterior da bicicleta identificou bem e levou a questão para a delegacia do bairro. Ou seja, Matheus não era obrigado a carregar a nota fiscal da bicicleta que comprou. Além disso, o preço do produto não era tão desproporcional ao de outras bicicletas parecidas e vendidas na internet, a ponto de afirmar que Matheus sabia da origem ilícita e mesmo assim fez a compra. O advogado Bruno Cândido, mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, também reforça esse argumento de que o Código Civil não obriga ninguém a receber e manter a nota fiscal em posse. Mas ele lembra ainda de um outro ponto importante nessa história. Assim como o Matheus, tem um monte de gente que acessa esse mercado informal, que, lembrando, não é sinônimo de ilegal não, por não ter condições de pagar o preço que os produtos têm na loja. E, no fim das contas, pouco importa para as autoridades se tinham outros produtos usados de valor semelhante ou se todas as evidências apontam para a inocência daquele sujeito. Importa que ele responde a uma série de requisitos que guiam essa decisão completamente subjetiva de quem condena. E vocês vão perceber outros personagens sociais que estão na camada da subvida, vamos colocar dessa forma, que acabam praticando o subcomércio mesmo, que é o comércio não oficial, né? Porque o comércio oficial, na lógica da exploração, cobra valores exorbitantes que hoje um particular não precisa cobrar, né? E ele consegue oferir um lucro razoável por essa negociação. Então você tem, por exemplo, lá no Facebook, o Marketplace, que tem uma série de celulares em processo de venda. Se aproveitam-se desse processo também as pessoas que praticam o crime de furto de celulares, de roubo? Sim, se aproveitam, isso acontece, mas isso não define a vida daquela população que precisa acessar um mercado que foi negado para eles pelo Estado, entende? Ou pela sociedade. Então essas pessoas comercializam celulares que entendem ser lícitos, né? Mas podem vir a qualquer momento ser enquadrados na tipificação culposa do crime de receptação, que na verdade vai dizer que a pessoa deveria saber que aquele celular foi produto de crime, né? Faz exigências que são totalmente abertas à subjetividade da autoridade policial, que vai fazer, na verdade, uma leitura do personagem, do lugar sociológico desse personagem. Então não importa muito se aquele personagem sabia ou não sabia que aquele celular que ele comprou, porque não tinha condições de comprar um novo, né, numa loja tradicional, é produto de crime ou não. Vai importar, na verdade, saber aonde mora aquele personagem, qual é a cor dele, se ele tem passagem ou não tem passagem criminal, né? Se ele tem emprego ou não tem emprego, se ele tem algum histórico social que desabone o comportamento dele para tentar encaixá-lo num processo de criminalização, entende? Para Dina Alves, advogada e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, o que motivou essa mudança nos rumos da investigação, fazendo com que o Matheus passasse de acusado para acusador e então acusado de novo, é a mesma leitura racista que fez o casal branco acusar Matheus. A categoria inocência, na verdade, no Brasil, ela é uma categoria pensada em termos raciais, né? Ela é sempre uma categoria racializada. Então, o Matheus, no primeiro momento, ele foi culpabilizado, né, pelas pessoas donas da bicicleta, e depois ele passou a ser praticamente um réu, né, num processo que nem tem ainda a investigação concluída. Isso está diretamente ligado à construção histórica, né, a construções modernas e históricas sobre o estereótipo da pessoa negra no Brasil, que é o estereótipo de que a pessoa negra ela já é culpada, que é a categoria da inocência, ela nunca vai ser atribuída a nós, negros e negras. Ela é uma categoria racializada, principalmente quando a gente fala a partir de uma sociedade hierarquizada por raça, né, pelo racismo estrutural.
Pois é, essa percepção de que somos sempre suspeitos está tão enraizada que às vezes luta contra as evidências mais óbvias. Para a sociedade e até para a justiça brasileira, quem nasceu com as características de suspeito não pode se tornar inocente. E no fim das contas, mais do que suspeito, acaba como culpado. Jovens negros e pobres. Esse é o perfil de 83% dos presos injustamente no Brasil entre 2012 e 2020, de acordo com um levantamento feito pelo CONDEG, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Todas essas prisões aconteceram com base no reconhecimento fotográfico, um método para lá de questionável. Os policiais abordam e detêm pessoas porque acreditam que elas se parecem com outras que estavam no banco de imagem da polícia. E a tendência, na maioria dos casos, como mostra o levantamento do CONDEG, é que esses suspeitos tenham a prisão preventiva decretada e passem semanas, meses e até anos na prisão antes de serem julgados. Para o Luiz Carlos da Costa Justino, violoncelista de 24 anos, foram 5 dias de medo e incerteza. Cara, só veio dor, tá ligado? Dor. Eu não conseguia sentir raiva. Eu fiquei com medo, tá? Eu fiquei espantado com aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu até chegar no 4º dia, que o projeto foi lá e tocou, que eles viram que eu era música, eu não tinha noção do que ia acontecer comigo. Esse projeto que o Luiz fala é a Orquestra da Grota de Niterói, onde ele toca com amigos e colegas desde a infância. No dia 3 de setembro do ano passado, quando o Luiz foi detido e preso, ele voltava justamente de uma apresentação da orquestra, junto com outro amigo músico. No meio do caminho, já na comunidade onde eles moram, os dois se viram no meio de uma abordagem policial da Operação Niterói Presente. Jorge, o amigo de Luiz, e todas as outras pessoas foram liberadas, mas ele não. Como eu estava junto com eles, pediram a identidade e o CPF de todo mundo. Mas sendo que pediu o deles e liberou. Mas eu que nem tinha sido parado por eles ainda, eles pegaram o meu e falou que no meu nome tinha um artigo no meu nome, de 157. Aí eu falei, não era eu, não estava entendendo o que estava acontecendo e tudo mais. Não me deram explicação. Aí eu fui conduzido para a delegacia. E lá na delegacia, realmente, eu cheguei lá, botei meu dedo, tava lá a minha foto e tava o artigo do lado. Sendo que eles não deixaram nem eu me justificar sobre isso. Não deixaram nem eu ligar, na verdade. Já me conduziram para uma cela lá que todo mundo fala que é porquinho, mas já é. Vou te explicar melhor porque lá é muito sujo, entendeu? Aí fiquei lá. Depois só fui saber das coisas que estavam acontecendo na quinta-feira de manhã. E o projeto me mandou um advogado. E aí o advogado que me explicou esses artigos, que eu não sabia. Até então eu não sabia. Foi saber no dia seguinte. Difícil agora é esquecer o que significa esse tal artigo 157. 157. Assalto à mão armada. Esse assalto, do qual Luiz foi acusado, tinha acontecido em 2017 e a vítima reconheceu o músico como o assaltante depois que viu uma foto dele no banco de imagens da polícia. Para o Luiz, não é muito difícil apontar como essa foto foi parar lá. Pra mim isso aí foi um puro de um racismo. Sabe o que pra mim aconteceu? Eles chegaram, entraram num sistema de Facebook ou de comunidade, viram uma foto. Pelo que eu entendi agora, depois de tudo acabou, que o juiz estava me explicando lá, foi que a pessoa foi assaltada, eles pegaram uma foto minha no sistema, botaram lá no sistema bancário lá de foto e fui apontado, entendeu? Acontece que no mesmo dia desse suposto assalto, o Luiz estava tocando junto com a orquestra da Grota em uma padaria. E essa foi uma das maneiras que a orquestra e a música salvaram Luiz de uma condenação injusta. O vídeo da apresentação e o contrato com a padaria ajudaram a provar sua inocência. Mas a orquestra fez mais ainda pelo Luiz, quando deu repercussão nacional para o caso. Em um protesto, amigos e colegas tocaram em frente ao presídio Tiago Teles, em São Gonçalo, onde ele estava preso. Hoje, às 23, ele vai dormir
pela terceira noite seguida na cadeia por uma coisa que ele não fez. O que a gente está fazendo aqui é pedindo justiça pelo Luiz, pelo Danilo, por outros negros favelados. Esse banco hoje está vazio porque está esperando o Luiz voltar pra gente. Assim como a família dele está esperando ele voltar pra casa. Chega a me arrepiar. Foi decisivo, porque aí realmente viram que eu era músico. Era preto, favelado, mas eu era músico, não era um ladrão, não tava ali pra roubar ninguém, a não ser o coração das pessoas, entendeu? Eu não tinha esse caráter de ser uma pessoa ruim. Quando o projeto foi lá, eles mostraram o meu caráter, não fui eu que mostrei. Eu mostrei para as pessoas que estavam de fora, que fez a manifestação, porque as pessoas sempre viu o meu ciclo de ir pra horta e tudo mais na comunidade. Portanto, que da onde eu tocava até em Caraí, teve assinatura de gente que me conheciam, entendeu? O meu percurso lá, eu estava mostrando o meu caráter, mas o Estado, quem estava mostrando o meu caráter foi o projeto, entendeu? Porque minha palavra não valeu de nada lá. Então, meu caráter foi feito pelo projeto no dia lá. Entre a soltura do Luiz, lá em setembro de 2020, e a absolvição, que só aconteceu em junho deste ano, o músico viveu uma eternidade em pouco mais de 9 meses. Uma eternidade, porque isso estava refletindo em tudo que eu fazia, em tudo. Até na minha filha, que eu tenho uma filha também de 4 anos, agora fez 4 anos, ela estava sonhando. Ela falou assim mesmo pra mim, porque sempre de manhã eu pergunto a ela, filha, como é que foi o sonho? E aí? Tipo, brincando com ela. Aí ela falou, papai, eu nem tinha perguntado ela. Eu deitado, cheguei a tomar um susto. Ela falou assim, papai, eu vi polícia no meu olho. Eu, como assim, filho? Eu vi polícia no meu olho. E aquilo começou a me deixar mais em pânico ainda. Então, quer dizer, eu estava refletindo no meu trabalho, não já tinha mais concentração, eu estava com medo de sair na rua. Então, isso aí me prejudicou, querendo ou não, me prejudicou. Eu pedi até para não... Eu estava na época de prova do projeto, da Orquestra A, de qual eu faço parte hoje em dia. Eu não pedi para não fazer a prova, porque eu não estava conseguindo, não que eu não conseguia tocar, mas eu não tinha mais concentração para fazer mais nada, a não ser ficar pensando naquilo e me remoendo naquilo. E com medo de sair também na rua, por causa de que o sistema me conhecia, porque até eu fui abordado 2 vezes perto da minha casa depois disso ainda, e eles já sabiam meu nome, nem pediram minha identidade. Então eu fiquei com medo, eu fiquei assim, será que isso aí é bom ou é ruim, eles me conhecerem? Entendeu? Então me atrapalhou demais, cara, demais. Então por isso que eu falo que foi um pesadelo, uma eternidade mesmo, que pra mim não tinha caído até hoje em dia. Hoje em dia eu ainda sinto, mas não sinto aquilo que eu realmente passei e senti naqueles dias. Além do reconhecimento fotográfico, outros dispositivos e até leis contribuem para que o sistema prisional siga sendo mais e mais alimentado com corpos negros inocentes. E isso não é de hoje. Essa criminalização remonta à escravidão e os anos logo depois do seu fim. Quer um exemplo? Logo no pós-abolição, foi criado o Código Penal de 1890, que estava recheado de artigos que discriminavam os costumes e a cultura dos povos negros. As práticas das religiões afro-brasileiras foram taxadas de curandeirismo e perseguidas. A capoeira também entrou na roda e quem fosse pego praticando poderia ser preso pelo crime de vadiagem, que também vitimava os que vagavam pelas ruas sem emprego ou documentos. Não preciso nem dizer que os negros recém-libertos eram alvo fácil, né? Hoje, a capoeira e o candomblé não são mais considerados um crime, pelo menos na letra da lei. Mas para especialistas em direitos humanos, a criminalização segue a todo vapor, só que menos escancarada. O Bruno, advogado que você escutou antes, explicou que até mesmo a lei da vadiagem ganhou uma nova cara e hoje responde pelo nome de prisão para averiguação. Um exemplo latente é a lei da vadiagem. Ela não existe mais. Hoje a vagabundagem não é mais uma lei, né, que determina
a condução para a delegacia para a verificação daquela identidade, né, daquela pessoa. Porém, né, ainda que ela não exista mais, você ainda tem a tal da prisão para averiguação, que não é positivada, né? Mas ela existe e nós nos comportamos socialmente como se ela fosse positivada. Para Dina Alves, a formulação da lei de drogas também abre brechas para essa criminalização desenfreada. Hoje nós podemos dizer que a lei de drogas, ela é um dispositivo de racialidade, ele é um instrumento de racialidade que é operado na sociedade, que é administrado pelas elites, pelo Estado, né, pelo sistema de justiça criminal, como forma de criminalização, que na verdade substitui essas legislações, a da vadiagem, da capoeira, ela está imbricada na legislação de drogas, porque a lei de drogas, que traz aí a falsa ideia de guerra às drogas, ela atinge comunidades inteiras, ela atinge as subjetividades das pessoas, ela atinge as comunidades, porque ela produz a figura do traficante de drogas, e essa produção ela é a partir do corpo negro, do corpo visto como evidentemente ilegal na sociedade. Não é novidade para ninguém que a lei de drogas é um dos principais motores do encarceramento no Brasil. No final de 2019, mais de 20% dos presos respondiam por crimes relacionados a ela. Nas penitenciárias femininas, a situação é ainda mais grave e os crimes de drogas correspondem a mais da metade das prisões. Só que esse episódio do Entre Vozes não é para falar sobre desencarceramento e nem sobre punitivismo ou antipunitivismo. Você está se perguntando o que então a lei de drogas tem a ver com o tipo suspeito, que na verdade não tem nada de culpado em termos práticos? Eu explico. A lei de drogas está repleta de lacunas, principalmente quando traça a distinção entre usuários e traficantes. Ou melhor, quando não traça. A lei estabelece que quem vai determinar se aquela pessoa pega com uma quantidade ínfima de entorpecentes é usuária e, portanto, não pode ser presa em flagrante, ou se é traficante e pode pegar de 5 a 15 anos, é o juiz. Não tem critérios objetivos para isso, como o tipo e a quantidade de drogas apreendidas. Tudo depende de um palavrão chamado discricionariedade, o que na prática significa que o juiz tem liberdade para avaliar a situação caso a caso, de acordo com a sua interpretação, e decidir o futuro de quem está na cadeira dos réus. E olha, a discricionariedade não é o único dispositivo que dá peso maior à interpretação das autoridades e menor à versão do suspeito. O Bruno lembra também do peso que tem a súmula 70 e como ela dá legitimidade à voz de prisão em casos sem provas. O policial, ele tem fé pública porque ele é policial e aquilo que ele disser que aconteceu, aconteceu, ainda que você tenha provas nos autos contrárias daquele posicionamento, porque a valoração, né, da prova no processo, ela é efetuada pelo juiz. E é importante entender que aquele juiz, ele tem um lugar de origem, ele tem um lugar de partida de suas reflexões e convicções que não é o mesmo lugar daquele personagem que está repousando essa convicção, né? Um juiz branco, hétero, de classe alta, não pensa da mesma forma do que um sujeito negro, pobre de classe baixa, se não dizer miserável. Então ele prefere acreditar nas narrativas criminalizantes porque para ele a realidade de que um policial entrou numa casa sem mandado, né, e que teve inclusive a autorização daquele acusado para entrar na sua casa e o acusado apontou onde estava uma droga, essa tese é mirabolante para a racionalidade, mas a gente precisa compreender que a racionalidade ela é definida também pelo lugar da onde a gente vem. Então para um juiz é razoável aceitar que alguém que praticava crime permitiu que o policial entrasse na sua casa e mostrou para ele, inclusive, onde estavam as drogas de boa vontade. E isso aconteceu nessa perspectiva romântica de resolução de crime? Não, isso é uma falácia, né? Então, como a gente vê a súmula 70, que apesar dela ter na redação que essas provas precisariam ser validadas por outras provas no processo, a gente vê exatamente o contrário na prática judiciária. Os juízes, na verdade, sempre se inclinam, né, e tem pesquisas sobre isso, para uma perspectiva mirabolante
mirabolante da realidade daqueles personagens que estão sendo acusados e numa perspectiva heróica do policial de que aquela atividade dele transcorreu de uma forma justa e perfeita. E não é isso que a gente tem verificado, e as provas que são produzidas em contrário a isso são ignoradas geralmente nos processos judiciais. Agora, se você chegou até esse ponto do episódio e ainda não tem certeza sobre qual é o perfil exato dessas pessoas tidas como suspeitas, a Dina Alves resume. Só que para ela, essas pessoas não são apenas suspeitas sob o olhar do outro. O tipo suspeito é, na verdade, o inimigo. Quem é, de fato, né, a pessoa suspeita padrão, ou, para ir um pouco mais além, quem são os inimigos fictícios da sociedade brasileira? É a mulher preta que vende fruta em praças de centros urbanos para sobreviver, são elas que são perseguidas pelas agências de controle, são homens negros que descem e sobem o morro para trabalhar, homens como o Evandro, que recebeu 80 tiros de fuzil do Exército Brasileiro, estava indo para o aniversário num dia de domingo. Essa é a figura do traficante de drogas no Brasil, essa é a figura politicamente produzida como o inimigo fictício, né? Porque é uma produção das elites e do Estado para justificar a guerra, para justificar os altos gastos para esta guerra, e mais do que isso, é o que define o genocídio anti-negritude no Brasil. A gente está falando de inimigos, então inimigos produzidos pela nação precisam ser combatidos. E aí a gente vai um pouco além do crime, né? Porque é inimigo numa guerra se mata. Então, os inimigos do Estado são as crianças negras. Tem 3 crianças negras de Belford Roxo que estão desaparecidas. Não se sabe onde está. E o caso ele não tomou a repercussão devida como foi para outros casos de crianças que foram brutalmente assassinadas. Então, essa é a figura do inimigo do Estado brasileiro. É o Miguel, o filho da Mirth, são essas crianças, são as mulheres negras, cada vez mais elas engrossam as filas do sistema prisional, são presas e perseguidas e vigiadas como perigosas traficantes de drogas no Brasil. São a juventude negra, cada vez mais também vítima do genocídio, a população indígena. Então, isso está enraizado no sistema de justiça como um todo e na sociedade brasileira, porque passa também pela mídia, passa por todas as esferas aí da sociedade. É como a sociedade está hierarquizada, né, por raça, classe, por gênero. Inimigo em uma guerra se mata. A afirmação tem respaldo em um bocado de pesquisas sobre letalidade e violência policial, como um estudo publicado no ano passado pelo Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Universidade Federal de São Carlos. O levantamento mostrou que no estado de Minas Gerais, uma pessoa negra tem entre 4 e 5 vezes mais chances de ser morta pela polícia militar que uma pessoa branca. Em São Paulo, a letalidade é de 3 a 7 vezes maior. Quem perdeu um familiar ou um amigo desse jeito sabe que não é exagero dizer que as balas de policiais, perdidas ou não, encontram com mais facilidade corpos negros. Sou uma mãe negra, pobre, criei meu filho sozinha, sem a ajuda do pai que me abandonou. Meu filho tinha 8 meses de idade e daí pra frente foi eu, meu filho, minha mãe, meu pai, que ainda era vivo, me ajudando a criar ele. É muito difícil pra mim ver assim um filho que eu criei com tanto amor, com tanto carinho, uma criança que era minha, que Deus me deu, e um policial corrupto, um policial sem caráter, tentar manchar o nome do meu filho. Douglas Peçanha e Silva, filho da Ana Cláudia Peçanha, morreu em janeiro do ano passado, aos 28 anos, e ainda não tem muitas respostas e nem soluções para o caso dele. As versões sobre o que aconteceu naquele fim de tarde variam. A Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que Douglas participou do roubo de um carro, fugiu de moto e depois foi contido por pessoas na rua que chamaram a polícia. De acordo com os relatos da PM, Douglas reagiu à prisão, tentou desarmar os policiais e acabou baleado. Só que essa versão deixa de fora o fato de que Douglas era surdo, tinha paralisia cerebral e, segundo a mãe, não sabia nem andar de bicicleta. Ele mal saía sozinho na rua, exceto por aquela tarde em que fugiu
enquanto Ana Cláudia lavava roupas no fundo de casa. Desde então, a mãe de Douglas se juntou a tantas e tantas outras que buscam respostas sozinhas para a morte de seus filhos e pedem justiça. Por que nossos mortos têm voz? Por que nossos mortos têm voz? Por que nossos mortos têm mãe? Por que nossos mortos têm mãe? Nós, mãe, não tem mais o que perder, né? O medo que a gente tinha era de perder nossos filhos. Nós perdemos nossos filhos, mas os nossos corpos a gente coloca em cima do nosso exército, porque é isso que está acontecendo aqui. Aqui são reuniões do nosso exército, para a gente se fortalecer nessa luta, porque o Estado não deixa a gente dormir, então a gente não podemos deixar o Estado também dormir. Para especialistas em direitos humanos como a Dina e o Bruno Cândido, reverter essa violência, essa criminalização de corpos negros e a leitura de suspeitos que se faz cotidianamente sobre eles pede revisões duras nas nossas leis e na forma como as instituições operam. Acho que a primeira coisa que precisa ficar evidenciada é que a gente precisa de alternância de poder nos espaços que definem o que é crime, né? O legislativo, nos espaços que aplicam a condenação como o judiciário e nos espaços que definem o que é atividade de segurança pública como executivo. Então há uma necessidade de alternância de poder porque não se faz política para todos quando apenas um define o que é política. Então a gente tem uma primeira problemática nesse sentido, né? E há uma necessidade de segurança pública cidadã, segurança pública plural, segurança pública que trabalha de acordo com as realidades identitárias que compõem a nossa sociedade, né? Senão seria impossível construir, de fato, uma segurança pública justa, se ela não considera outras perspectivas de justiça. E aí, falar de perspectiva de justiça seria também uma necessidade filosófica de mudar o que é ética e moral nas cadeiras que formam os juízes de hoje, né? Para além de mudar também quem são os juízes de hoje. Nós precisamos de juízes que são de Ipanema? Sim, precisamos de juízes que são de Ipanema, mas precisamos muito mais de juízes que são da Baixada Fluminense, né? De juízes que são dos morros da Zona Sul, de juízes que são do interior do Rio de Janeiro, né? Enfim, nós precisamos construir narrativas mais plurais de que justiça, a partir de ética e moral, precisa de outras compreensões e outras narrativas para que, de fato, ela tenha aquilo que é justo, para que o justo seja alcançado. E esse é um processo longo que a gente precisa construir a partir de políticas públicas de acesso, a partir de políticas públicas de educação social. Enquanto toda essa estrutura não é reformulada, o Bruno me explicou que precisamos de mudanças práticas para reduzir os danos da realidade que se impõe hoje. Acho que a gente já poderia fazer mecanismos que regulem as atividades de forma explícita e conhecida, tá? A abordagem policial, quais são os parâmetros para o seu acontecimento? Onde está regulado? Existe um sistema nacional? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, mecanismos que permitam a fiscalização imediata da atividade policial. Câmeras no uniforme com GPS no uniforme. Câmeras na viatura, GPS na viatura. Que apesar que se tenha já essa disposição, por exemplo, no Rio de Janeiro, o valor destinado, né, para a segurança pública não atinge a manutenção desses equipamentos, porque não há interesse político na manutenção desses equipamentos, né? O que se tem de interesse político é, na verdade, na lógica da política do medo, na política da sensação em detrimento do sentimento coletivo, né? Aquela política que vai dizer, tá tendo muito crime no Leblon, vamos aqui investir na compra de mais armamento, porque é mais armas que vai definir a segurança? Não, não são mais armas que definem a segurança territorial, e a gente tem vastas pesquisas de eras atestando isso. Então, há uma necessidade, aí já colocando como ponto 3, que exista uma legislação específica para a reserva de orçamento e aplicação obrigatória pelos governantes, né, em especial o governador, para a manutenção dos equipamentos de fiscalização da atividade policial. Como alguém que já esteve nesse lugar fabricado de tipo suspeito, ou pior, de inimigo da sociedade, o músico Luiz Justino aposta na educação e na arte como defesa e incentiva outros jovens a fazerem o mesmo.
Eu quero falar diretamente para os jovens assim da minha idade, ou negros favelados. Cara, procura um projeto social ou tenta começar a fazer as faculdades. Tenha a cabeça nisso, porque isso, querendo ou não, pode ser a sua defesa. Pode ser a sua defesa. Além de você ser uma pessoa melhor, assim, para você ir pro mundo, é a sua defesa. Então, esse é meu recado para todos, entendeu? Daqui a alguns meses, pode ser que você se depare mais uma vez com a voz do Luiz pelos agregadores e tocadores de podcast. Eu tô com um projeto que eu vou fazer um podcast sobre relatando coisas que aconteceram com pessoas parecidas comigo, entendeu? Aí eu vou começar a divulgar ainda, também não comecei a fazer, mas um dos meus sonhos é fazer para me ajudar os outros e a mim mesmo. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Entre Vozes. Eu me encontro com vocês na próxima semana. Até lá! Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.